Fala, minha turma, tudo bem, tudo beleza, tudo bacaninha com vocês aí, minha gente, tudo bem? Estamos chegando nesta quinta-feira, dia 18 de abril de 2024, a gente está chegando por aqui para abrir mais um dia de vídeos no canal Cristiano Santos Radialista, agradecendo primeiramente o nosso querido e bom Deus, e também a você que está sempre ligado aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Aliás, aumentou aí a nossa família, né, rapaz? Aumentou, percebi que aumentou a nossa família. A vocês que estão chegando, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Cristiano Santos Radialista. Nesta quinta-feira, muita coisa pra gente falar. Vamos falar de Bavi, vai acontecer o primeiro Bavi de 2000. Na verdade, no Campeonato Brasileiro, né? Na volta do Vitória para o Campeonato Brasileiro, a gente vai falar desse Bavi que vai acontecer na próxima rodada do Brasileirão. E claro, vamos falar da rodada dos jogos que aconteceram já nessa segunda rodada de Brasileirão. Hoje tem o Botafogo para fechar aí os jogos. E ainda vai restar um jogo ainda, o jogo do Cuiabá, né? E a gente fala em seguida para você que tá ligado com a gente. Belezinha? Liga dos Campeões da Europa. Que jogo de novo, hein, rapaz? Que jogo! Real Madrid e Manchester City. E tivemos também o Arsenal, né? A gente fala já desses confrontos aí pela Liga dos Campeões da Europa, que já tá definido aí as semifinais da competição. Pois é, na verdade, definidos os times que passaram para as semifinais, né? Já a gente fala também para você que tá ligado com a gente traz também escalação do Botafogo, que entra em campo nesta noite de quinta-feira pela rodada do Brasileirão. Falando em Botafogo, John Textor pode ser suspenso por 360 dias. Já a gente vai te explicar essa situação. Já falei do Bavi, que a gente vai falar já, né? Que vai acontecer na elite do futebol brasileiro na Série A. O São Paulo perdeu ontem para o Flamengo a segunda derrota em 2 jogos no Brasileirão. E a pressão sobre o Carpini aumenta após nova derrota. E São Paulo deve se reunir com o mesmo, né? Pois é, Emiliano, na verdade, eliminado com o Manchester City. Rodri cutuca Real Madrid, abre aspas, só vi um time jogar, fecha aspas. Pois é, mas esse time que jogou muito, realmente o Manchester City joga muito, foi eliminado, né? Já no Flamengo, após vitória, Tite explica a gestão de atletas no Flamengo. Abre aspas, Você acha que eu queria tirar o Arrascaeta? Perguntou aí o grande Tite. E Ramon Dias, rapaz, o Vasco perdeu lá na Bia Bichedi, em Bragança Paulista, por Bragantino por 2-1, e a gente fala desse jogo já, mas o Ramon Dias fez um comentário machista após derrota do Vasco, abre aspas, complicado que no VAR tenha que decidir uma mulher, fecha aspas, a gente fala desse assunto já, para você que tá ligado com a gente. Então, segura aí porque tem 2 recados para vocês, Poções e Bolos da Linde e Cristiano Santos, a voz que divulga você. E a nossa tradicional vinheta, e a gente vem com muita informação para você. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar a sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Poções e Bolos da Linde.
WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Certinho, por aqui já estamos de volta para você que se liga no canal Cristiano Santos Radialista. Aliás, deixa aí o seu like, mais conhecido como curtida, porque ajuda demais na divulgação aqui do nosso canal, tá bom? Tem um espacinho de comentários aqui para você comentar sobre os nossos assuntos. Eu quero saber o seguinte: de que cidade você assiste os nossos vídeos, hein? Pois é, deixa a sua opinião sobre os assuntos que a gente traz aqui e fale também de que cidade você nos assiste. Belezinha? Compartilhe esse nosso vídeo com seus grupos das suas redes sociais, que vai ajudar demais a gente. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal Cristiano Santos Radialista. Se inscrevendo, tem aqui embaixo o sininho de notificações. Toque ou clique nele para abrir uma aba de opções. Aí vocês escolham aí a opção todas, porque assim o YouTube vai sempre te avisar cada vez que subir um vídeo novo aqui no canal. Belezinha? Dito tudo isso, vamos de notícia, vamos de informação desta quinta-feira, dia 18 de abril de 2024. A gente está por aqui mais uma vez, muito feliz por essa oportunidade que o nosso querido e bom Deus está nos concedendo, não é isso? Vamos lá então. John Textor pode ser suspenso por 360 dias. Vamos tentar entender aqui o processo envolvendo o Palmeiras. John Textor, dono do Botafogo, pode ser punido em 360 dias pelas declarações feitas após a derrota do Palmeiras no Brasileirão do ano passado. O julgamento no STJD terá sequência nesta quinta-feira e o empresário americano vai participar de forma virtual. Pois é, o julgamento foi iniciado semana passada em sessão realizada em São Paulo, mas foi interrompido porque Felipe Belivacqua, vice-presidente aí do STJD, que pediu vista de processo para ter mais tempo para analisar as evidências. Textor foi denunciado 3 vezes no artigo 243-F, ofensa à honra, e uma no 258-B, invadir local destinado à equipe de arbitragem ou local da partida. Com isso, ele é enquadrado no artigo 184, quando o agente pratica 2 ou mais infrações, acumulam-se as penas. 2 das denúncias no 243-F foram agrupadas. Somadas as punições máximas aí, o americano pode ser suspenso por até 360 dias. O que prevê, né? Vamos ver o que prevê o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O 243-F, ofender alguém em sua honra por fato relacionado diretamente ao desporto. Multa de R$100 a R$100.000. E suspensão de 1 a 6 partidas, provas ou equivalentes, se praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica, e suspensão pelo prazo de 15 a 90 dias, se praticada por qualquer outra pessoa natural submetida a este código. 258-B, invadir local destinado à equipe de arbitragem ou o local da partida, prova ou equivalente, durante sua realização, inclusive no intervalo regulamentar. Pena, suspensão de 1 a 3 partidas, provas ou equivalentes,
se praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica, e suspensão pelo prazo de 15 a 180 dias, se praticada por qualquer outra pessoa natural submetida a este código. Com isso, o valor da multa pode chegar no máximo a R$300 mil. O período de suspensão pode ser de até 720 dias. O mundo todo viu, isso não é cartão vermelho. Ele, Adrielson, pegou a bola primeiro. Não tenho certeza nem se foi falta, mas não é cartão vermelho. Ele mudou o jogo. Isso é corrupção, isso é roubo. Por favor, me multa, Edinaldo, mas você precisa renunciar amanhã de manhã. É isso que precisa acontecer. Esse campeonato se tornou uma piada. Ninguém merece isso. Esses jogadores do Palmeiras não querem ganhar desse jeito. Nós não queremos perder desse jeito. São 5 jogos seguidos. Senhores, vocês jogaram um bom jogo. Não é culpa de vocês, mas isso é corrupção, afirmou Textor após a partida contra o Palmeiras, reclamando da expulsão de Adrielson. Inicialmente, Textor foi punido por 30 dias de maneira preventiva. Após julgamento, a suspensão aumentou para 35 dias, mas o Botafogo conseguiu efeito suspensivo para que ele pudesse acompanhar a reta final do Brasileirão do ano passado. O processo voltou a ser julgado agora. Ainda há outro processo. Este, na verdade, por falas de Textor sobre acusações sobre possíveis manipulações de resultados no futebol brasileiro, envolvendo o norte-americano no STJD, mas este foi adiado e ainda não tem data para ser julgado. Pois é, rapaz, vamos aguardar o que vai acontecer, mas Textor deve, né? Pode pegar aí um gancho gigante, né? Gigante. E outras punições devem acontecer caso ele não consiga provar tudo isso, né? No que ele está acusando aí o futebol brasileiro e alguns dirigentes, jogadores, enfim. Ele chegou a dizer, entre outras coisas, né? Que tem áudios de árbitros cobrando propina, né? No futebol brasileiro. A semana passada saiu uma notícia do próprio, divulgado no próprio GE, e em outros canais também, que o Textor entregou aí para o Ministério Público as provas que ele tem. Mas só que até agora o Ministério Público não se manifestou, né? Vamos aguardar para ver o que acontece. Vamos falar de Bavi, rapaz. Pois é, a rivalidade entre Bahia e Vitória, Vitória e Bahia, nos 3 encontros desta temporada, né? Pelo Campeonato Estadual e também pela Copa do Nordeste. 2 vitórias do rubro-negro baiano e 1 vitória do Bahia. Inclusive as duas, na verdade, 2 vitórias mesmo, né? 4 encontros, na verdade. Foram 4 encontros, né? 2 vitórias, 1 empate. 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota do Vitória. Isso mesmo, é isso aí. Bahia e Vitória voltam a fazer clássico na elite depois de 5 temporadas. O ano de 2024 trouxe uma vida nova para o Bavi. Depois de seguidas temporadas com poucos clássicos e encontros esquecíveis, Bahia e Vitória têm protagonizado, na verdade, grandes embates. Após decidirem o Campeonato Baiano, depois de 5 anos, os times agora voltam a medir forças na Série A do Campeonato Brasileiro, algo que também não acontecia há 5 temporadas. Abre aspas, é hora de fazer um grande jogo, nós temos que fazer um grande jogo lá, temos tempo e condições para ter um time competitivo, fecha aspas, projetou Rogério Ceni após o último jogo do Bahia. E abre aspas novamente, vamos nos preparar para mais um grande jogo, como foram os 4 clássicos até aqui. Fecha aspas, garantiu Léo Condé após a partida contra o Palmeiras. As 5 temporadas sem Bavi em campeonatos brasileiros formam o 3º maior hiato da história do confronto. 9 temporadas entre 2003 e 2014.
8 temporadas entre 1979 e 1988 e 5 temporadas entre 2018 e 2014. Foi em 2018 o último Bavi válido pela Série A. Um empate, né, em 2-2 com gols de Léo Ceará, 2 vezes, Newton e Eric Ramírez no Barradão. O estádio também vai ser palco do clássico disputado no próximo domingo. Por lá, a bola começa a rolar a partir das 16 horas no horário de Brasília. O primeiro jogo entre Bahia e Vitória em campeonatos brasileiros também terminou empatado em 12 de novembro de 1972 na Fonte Nova. Tricolores e rubro-negros não saíram do 0-0 diante de quase 58 mil torcedores. Os resultados em igualdade, inclusive, são maioria em meio ao equilibrado cenário de Bavis na elite do futebol nacional. Clássicos então, Bavi na primeira divisão. 30 Bavis disputados. 9 Bavis vencidos pelo Bahia, 9 Bavis vencidos pelo Vitória. 12 Bavis empatados. Então, rapaz, é um equilíbrio muito grande aí mesmo, né? Quase um ano depois, pela primeira vez, o Bavi teve um vencedor no Campeonato Brasileiro. Em 11 de novembro de 1973, Mário Sérgio foi o único jogador a balançar as redes da Fonte Nova. Os tricolores precisaram esperar até 1977 para vencer o rival na elite. Em jogo também realizado na Fonte Nova. Em 1988, o Bahia não só foi campeão brasileiro, como venceu um clássico durante o caminho até o título. No dia 7 de setembro, Bobô marcou para o tricolor aos 8 minutos de jogo no estádio Otávio Mangabeira. Pois é, rapaz, a antiga Fonte Nova seguiu como único palco dos Bavis nacionais até o dia 3 de novembro de 2002, quando Vitória exerceu o direito do mando de campo para jogar no Barradão. A estratégia deu certo. Com gol de Fernando, o rubro-negro venceu por 1-0 e encerrou uma sequência de 5 clássicos sem vitórias na Série A. O Vitória, inclusive, nunca perdeu um Bavi de Série A quando atuou em seu estádio. Foram apenas 4 partidas, com 2 vitórias rubro-negras e 2 empates. Pois é, rapaz, o Bavi, né, rapaz? É diferentão, né? É diferentão o Bavi. Muita rivalidade. O Vitória, na verdade, só fez um jogo, né, nesse Campeonato Brasileiro. O outro jogo que seria contra a equipe do Cuiabá foi adiado, não tem data ainda para acontecer. Então, essa terceira rodada vai ser só o segundo jogo do Vitória no Campeonato Brasileiro. E já um clássico, né, rapaz? Já um clássico aí pela frente contra o tricolor baiano. Vitória esse ano levou vantagem sobre a equipe do Bahia. E o jogo será novamente onde o Vitória venceu o Bahia por 2 vezes jogando nesta temporada. Vamos aguardar para ver. O que a gente espera que seja um belo jogo, né? E que a arbitragem que vem pisando tanto na bola nesse Campeonato Brasileiro não interfira aí nesse grande confronto, nesse grande clássico. Pressão sobre Carpini aumenta após nova derrota e São Paulo deve se reunir com o técnico. A derrota por 2-1 para o Flamengo na segunda rodada do Campeonato Brasileiro no Maracanã fez a pressão pela demissão do técnico Thiago Carpini aumentar ainda mais no tricolor paulista. O clube, porém, não teve conversas na noite da última quarta-feira com o treinador para debater o futuro, enquanto analisa possibilidades no mercado. A tendência é de que a direção e Thiago Carpini conversem nesta quinta-feira no CT da Barra Funda para debater os próximos passos. A pressão da torcida por causa de maus resultados e o desejo de mudança de parte dos dirigentes devem fazer o clube optar pela demissão. O São Paulo, no passado recente, trocou treinadores que estavam em baixa apenas no dia seguinte de partidas. O tricolor deve tomar uma decisão sobre o futuro de Thiago Carpini nesta quinta-feira, depois da derrota para o Flamengo. Antes da partida no Maracanã, o presidente Júlio Casares havia dito, durante o sorteio dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil, que o futebol é resultado. O dirigente evitou falar sobre o futuro de Thiago Carpini. Viemos juntos, ele é o técnico do São Paulo.
Viemos juntos, estamos juntos. Só saí do hotel para vir ao sorteio. Estamos juntos e esperamos que a gente continue. Futebol sempre é resultado. O que reverte qualquer clima fora de campo é o resultado dentro de campo. Isso é uma coisa natural. A pressão sobre Thiago Carpini começou a aumentar com os resultados recentes, principalmente a eliminação nos pênaltis para o Novo Horizontino nas quartas de final do Campeonato Paulista no Morumbi. O entendimento da diretoria é de que o São Paulo poderia ter ido mais longe no Paulistão. Depois, o tricolor perdeu para o Tajeres na estreia da Conmebol Libertadores fora de casa e venceu o Cobressal no Morumbi na segunda rodada. No último fim de semana, perdeu para o Fortaleza na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, antes de enfrentar o Flamengo na última quarta-feira, ou seja, ontem. Com um futuro incerto, Thiago Carpini ainda não sabe se comanda o treino do São Paulo nesta quinta-feira. O treinador e a diretoria voltaram juntos no mesmo voo fretado do Rio de Janeiro para a capital paulista. É difícil, né, gente? É difícil de se manter um treinador dessa maneira aí, nessa pressão. Muito difícil mesmo. Você lembra que eu disse para vocês aqui ontem? Quando um dirigente vem a público e fala assim, não, meu treinador está garantido. Não, o treinador vai continuar. Desconfia, né, gente? Desconfia. Porque na primeira turbulência é o primeiro a receber um pezinho naquele lugar, né? Pois é. Mas o Carpini, assim, na verdade, o Carpini, o São Paulo tinha que ir ao mercado atrás de um treinador de costas largas, né? Que aguente pancada. O Carpini ainda não está preparado para ser técnico de um time do tamanho do São Paulo. Não está. Sinceramente não está. Mas o São Paulo resolveu fazer essa aposta e está pagando por isso, né? Fala de Champions eliminado com o Manchester City. O Rodri cutuca Real Madrid, abre aspas, só vi um time jogar, fecha aspas. A eliminação do Manchester City para o Real Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões, temporada 2023-2024, abalou bastante o meia Rodri. Depois aí da derrota nos pênaltis, o meia espanhol afirmou que o Real se classificou na sorte e que com a bola rolando, só viu um time jogar no estádio Etihad. Na última quarta-feira, ontem, né, rapaz? Pois é. Para ser sincero, eu vi apenas um time hoje à noite. Desabafou Rodri após eliminação. O Manchester City terminou a partida, incluindo o tempo normal e a prorrogação, com 64% de posse de bola, contra 36% do adversário. O time inglês teve 34 finalizações, contra 8 da equipe espanhola. Não há muito o que dizer. Parabenizo o Real Madrid, parabenizo os meus companheiros pelo esforço. Demos tudo de nós, não há remorso. Assim é o futebol, mostra o quanto foi difícil ganhar na temporada passada. Eles defenderam bem, sabemos o quão é difícil o Real Madrid. O Real Madrid abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo, com o gol de Rodrigo. De Bruyne empatou para o City aos 31 minutos do segundo tempo. A disputa por pênaltis, Bernardo Silva e Kovacic erraram suas cobranças. Para Rodri, a classificação do Real Madrid não foi merecida. Ele acredita que a sorte pesou para o lado do time espanhol e que a vaga deveria ter ficado com o Manchester City. Eles souberam sofrer. Nos pênaltis, a sorte estava com o Madrid, como sempre, mas a gente deveria ter passado. O zagueiro do City, Rúben Dias, fez coro ao companheiro e resumiu o sentimento da eliminação em frustração. Durante a declaração, o português também ressaltou que viu o time inglês dominar o Real Madrid durante a partida. É frustrante. Dominamos o jogo, na verdade o jogo todo, e aí você vai para os pênaltis e o esforço fica ali. É obviamente uma derrota difícil de engolir, lamenta Rubens Dias em entrevista à TNT Sports. Com o resultado, o atual campeão da Liga dos Campeões fica pelo caminho. O Real Madrid segue vivo e encara o Bayern de Munique, que eliminou o Arsenal em casa na semifinal da competição. A gente fala um pouco mais de Liga dos Campeões da Europa já aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Quem dera, né? Quem dera
que o futebol fosse uma coisa assim, justa, né, rapaz? Futebol é uma coisa muito doida, gente. Esse negócio de querer justiça no futebol é difícil. É muito difícil. Eu vejo o time do Manchester City hoje, e isso é chover no molhado, e você que está assistindo a gente, que acompanha futebol há muito tempo também sabe disso. O time do Manchester City hoje é muito, mas muito superior ao time do Real Madrid. Mas quando a bola rola, meu amigo, a camisa do Real Madrid, que entorta varal, é difícil, rapaz. Né? Quem veste a camisa merengue, né? Honra, ou tem que honrar, né? Porque é um time realmente gigantesco, um time acostumado mesmo a grandes decisões, principalmente falando de Liga dos Campeões da Europa, o maior de todos os tempos, né? Quem mais conquistou aí a competição. Então, para mim, o Real Madrid vai ser campeão de novo da Liga dos Campeões da Europa. Vai aumentar aí essa freguesia, né, de títulos da Liga dos Campeões da Europa. Claro que do outro lado tem um Bayern de Munique, né, também com muita história no futebol internacional, né, no futebol europeu, mas se for para apostar em alguém nesse confronto aí, eu aposto no Real Madrid. Acho que o Real Madrid passou por uma prova dificílima e agora, né, vai ter um adversário difícil também, mas não tão difícil quanto o Manchester City. Pois é, gente, vamos de mais notícia, de mais informação, falar do Flamengo, porque após vitória, Tite explica a gestão de atletas no Flamengo, abre aspas, acha que eu queria tirar o Arrascaeta? O torcedor do Flamengo tá irado, mesmo o Flamengo estando invicto aí na temporada, né, sendo campeão carioca, 2 jogos, 2 vitórias no Campeonato Brasileiro, e lidera a competição aí de forma invicta, 100% de aproveitamento, mas o torcedor tá meio chateado com o Tite. Por quê? Porque o Tite tem preservado alguns jogadores. Ontem, o Flamengo fez 2-0, mas correu um certo risco depois que o time do São Paulo diminuiu. E depois também que o Tite fez algumas mudanças, né? E o torcedor tá pegando no pé do Tite, mesmo o time tendo aí... na verdade, não perdeu ainda na competição e não perdeu nessa temporada ainda, né? Não perdeu ainda nessa temporada. Pois é, vamos saber então dessa situação, porque o Flamengo venceu o São Paulo por 2-1 no Maracanã ontem, quarta-feira, e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, posição que não ocupava desde a rodada final da edição de 2020, quando conquistou a competição pela 8ª vez. Tite analisou o triunfo rubro-negro da seguinte forma: repetiram a final da Copa do Brasil, duelo de tradição. Nós também perdemos para o São Paulo lá no último jogo do Campeonato Brasileiro de 2023. O duelo tem a grandeza das suas equipes, 2 equipes que desempenham bem, mas o sentimento é de que poderíamos ter transformado o nosso futebol no 3º gol. Não aconteceu, muito também pela boa atuação do goleiro adversário. E aí o futebol é um joguinho de xadrez, porque quando o Alan está com cãibra, ele não consegue fazer a recomposição. Ele pede para sair, mas a regra do jogo não permite essa paralisação. E justamente era no setor do Alisson que faz a jogada do gol do São Paulo. Difícil é lamentar, mas pelo desempenho o resultado deveria ter sido mais elástico, sobre a necessidade de rodar peças diante de uma sequência importante que envolve clássicos com São Paulo, Palmeiras e Botafogo, além de um jogo na altitude. Tite garante que não queria sacar a Arrascaeta. O fez porque, após conversa com outros departamentos, concluiu-se que o atleta não tinha condições de ser submetido a mais uma desgastante partida. O Flamengo jogou 10 jogos lá em Goiás. Ele tinha perdido 5, empatado 3 e vencido 2. É muito difícil jogar pela qualidade do adversário, pelo clima, pelo horário. Você não consegue impor o ritmo mais forte. Às vezes o clima tem interferência. Hoje tivemos que tirar o Arrascaeta. Tu acha que eu queria tirar o Arrascaeta? Eu fico aqui com tirou o 10 do time. Eu fico aqui exposto por tirar, mas não dá. Vou estourar o cara nessa sequência de jogos. Agora é fácil, mas e antes, para tirar o camisa 10. Então, por isso que
passo essa mensagem para todos os atletas. Daqui a pouco vai ter a necessidade, é inevitável a necessidade, inevitável a troca de todos os setores, ou numa entrada como aconteceu. Pois é, o torcedor do Flamengo tá chiando e o torcedor chia mesmo, né? Mas o Tite, é ele que tá no dia a dia ali, né, gente? É ele que tá no dia a dia ali. Lógico que ele também não tem culpa do goleiro do São Paulo também, tá numa noite muito inspirada, né? Mas claro que o Tite não é um treinador conhecido como o time do Tite deu espetáculo. Vocês lembram do Corinthians? Do Corinthians do Tite em 2012, como foi campeão, 2011 campeão brasileiro, 2012 campeão da Libertadores da América e também do Mundial de Clubes, jogando o feijãozinho com arroz. O Tite nunca foi um treinador dos times dele dar espetáculo. E o torcedor do Flamengo tem que se acostumar com isso, né? Precisa se acostumar com isso, o torcedor do Flamengo também. Esse é o Tite. Não espere espetáculo do Flamengo jogando com o Tite, não. Pode até acontecer, um jogo ou outro, mas uma constância é muito difícil. Fala do Vasco, Ramon Dias faz comentário machista após derrota do Vasco. Abre aspas, complicado no VAR no VAR tenha que decidir uma mulher, fecha aspas. O treinador Ramon Dias, após a derrota do Vasco para o Bragantino, criticou a arbitragem do jogo e da estreia da equipe no Brasileirão. Em Bragança Paulista, na noite de quarta-feira, mais conhecida como ontem, o estádio na Bia Bichedi, os vascaínos sofreram o primeiro revés no Brasileirão. 2-1 para o Massa Bruta, gol de Verrete para o Vasco e Vitinho e Lactana para o time da casa. O técnico fez comentário machista na coletiva de imprensa após o jogo. Ele disse que é complicado que quem decida no VAR seja uma mulher, como foi na partida contra o Grêmio no domingo. Com relação aos árbitros, não podemos falar muito. Tem o VAR. Na última partida em casa, uma mulher, interpretou um pênalti de outra maneira. Futebol é diferente, principalmente de que o VAR seja decidido por uma mulher. Acho que é complicado, porque o futebol é tão dinâmico, tanta pressão, tão rápido, com decisões tão rápidas. Hoje, não sei se o árbitro no pênalti em nosso ponto, que bate e leva, não sei também se foi pênalti, disse Ramon. 30 minutos após o fim da coletiva, o treinador procurou jornalistas na saída do estádio na Bia Bichedi e disse que foi mal interpretado, afirmando que queria dizer que apenas uma pessoa não pode tomar decisão. Se interpretou algo mal da minha declaração, quero pedir desculpas. Me pareceu que o que eu quis dizer é que uma só pessoa não pode tomar uma decisão tão importante como é a participação do VAR no futebol. Se interpretou mal, peço desculpa, mas não é minha intenção, afirmou aí Ramon Dias. O lance reclamado por Ramon se refere ao jogo contra o Grêmio, aos 4 minutos do segundo tempo, e causou debate na cabine do VAR. Na ocasião, Galdames reclamou de falta do zagueiro Rodrigo L. do Grêmio dentro da área. Ao rever a jogada, Daiane Muniz, responsável pelo VAR no jogo, inicialmente considerou que houve pênalti, mas voltou atrás e não recomendou a revisão. No segundo gol deles, recuamos e não pressionamos. Ele, Vitinho, teve muita facilidade para finalizar. Se tivemos mais um pouquinho de pressão, poderíamos evitar o chute. São coisas que temos que corrigir e temos que ir fazendo, temos que melhorar. E em relação à arbitragem, já falei, é difícil, porque o VAR toma decisões. Na última rodada, foram muitos erros de arbitragem. Isso tem que melhorar. Vamos de mais notícia, de mais informação. Fala do Palmeiras. Leila conta bastidores do acerto de Felipe Anderson com o Palmeiras e nega a busca por Gabigol. Felipe Anderson chega ao Palmeiras como uma das maiores contratações do clube nos últimos anos, em um negócio que correu em sigilo e surpreendeu o mercado, em meio a propostas da Juventus e da Lazio na Itália. Pois é, uma movimentação que, sob os olhos da presidente do Verdão, Leila Pereira, comprova o profissionalismo do clube. Era uma negociação que estava sendo feita há algum tempo,
e o sigilo dela representa um nível de profissionalismo que temos aqui no Palmeiras, iniciou a presidente durante entrevista para o quadro Abre Aspas do GE, que será publicado na segunda-feira. Pois é, o meio atacante chegou a negar uma proposta de renovação na Lazio, com 5 anos de contrato e entre os maiores salários do elenco, segundo a diretoria, para abraçar os planos do Palmeiras. Ele sonha em retornar à seleção brasileira e acredita que vestindo a camisa alviverde tem mais chances na briga. A estrutura do clube, portanto, a presença no Mundial de Clubes de 2025 e o histórico de conquista de títulos nos últimos 5 anos foram pontos diferenciais para a decisão. Foi uma grande contratação e ele preferiu vir para o Brasil pelo projeto do Palmeiras, pela credibilidade que o Palmeiras tem. Meus atletas, meus profissionais confiam na presidente, sabem que o que eu faço é o melhor para o Palmeiras e vou honrar meus compromissos com eles. Isso faz com que os atletas queiram vir jogar aqui conosco, diz a presidente. Fiquei muito feliz pela forma que foi desencadeada toda essa negociação e espero que as próximas sejam feitas da mesma forma completa. E aí foi perguntado, e o Gabigol? Entre os nomes especulados para outras negociações do Palmeiras está o do Gabigol, que tem contrato com o Flamengo até o fim deste ano, algo que acontece devido à proximidade da saída de Endrick, que se apresentará no Real Madrid em julho. Leila, porém, nega qualquer busca pelo atleta. Com relação ao Gabigol, não tem negociação absolutamente nenhuma e nem podemos. Isso seria assédio. Eu jamais faria isso. Isso não é verdade, diz a presidenta do Palmeiras. O atacante ainda tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024 e somente pode assinar um pré-contrato com outros clubes, ou com outro clube, na verdade, a partir do meio do ano. O regulamento de transferências da FIFA prevê punição para casos de aliciamento de atletas com bloqueio de inscrições de novos jogadores a nível nacional e internacional também, por 2 anos. Gabigol, aliás, está suspenso por 2 anos pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem por fraude antidoping. Ao mesmo tempo, tenta o efeito suspensivo da punição na Corte Arbitral do Esporte, o CAS, né? Pois é, ainda sobre o tema, a presidente faz questão de ressaltar o compromisso em manter os atletas que fazem parte do atualmente, na verdade, do elenco. O grande sonho é permanecer com os atletas que tenho hoje. Tanto é que vocês sabem todo o nosso trabalho e dedicação para que a gente conseguisse renovar com todos eles, porque nossa grande força são os nossos atletas, é a permanência deles. Esse é meu grande sonho, de permanecer com eles o maior tempo possível. É a Leila Pereira, né, rapaz, que vai e volta aí, né, muito criticada, mas que ela trabalha silenciosamente ali com seus pares, né? E faz um trabalho excelente. Claro que tem gente que vai reclamar e não tem jeito. Se você está ganhando, o torcedor reclama, porque não contratou esse, porque não trouxe aquele, porque não fez isso, porque não fez aquilo. Mas o Palmeiras de Leila Pereira, como ela disse em uma outra entrevista, né? Perguntaram para ela, e aí, Leila, quem for concorrer com você, a oposição, ela falou, o que a oposição vai falar do Palmeiras? Porque não tem nada para falar. O Palmeiras é um time super vencedor, paga em dia, faz uma gestão, né, falando de um todo, muito boa. Então vai se falar o que do Palmeiras? Por exemplo, eu quero ser presidente do Palmeiras contra a Leila, é só um exemplo. Qual o argumento que eu vou usar para tirar a Leila Pereira, né, da presidência do Palmeiras? Não tem, gente, não tem, sinceramente não tem um argumento, realmente não tem. Tanto que teve, se eu não me engano, a eleição dela não teve, foi ela contra ela, né? Se eu não me engano, foi isso. E eu acho que vai ser de novo isso. Acho que não vai ter concorrente. Novamente, a Leila Pereira deve se reeleger, né, até 2027. Isso que ela disse é importante também. A questão de você trabalhar nos bastidores sem o nome vazar, porque quando o nome vaza, aí é complicado, gente. Complicado demais. E ninguém sabia dessa negociação. O Palmeiras ali, em silêncio, acabou contratando
esse jogador que vai chegar aí e provavelmente vai ajudar muito a equipe do Palmeiras, né? E essa organização do Verdão é espetacular, por isso que o Palmeiras se mantém aí todos os anos conquistando títulos. Gente, dá só um tempinho que eu volto já pra gente falar de Brasileirão, falar de Liga dos Campeões da Europa. Opa, nosso segundo bloco tá demais, você não pode perder não, fique por aí.